Bom dia! Continuamos com nossa série de cultos online, enquanto permanece ainda a quarentena, o isolamento social. Seguimos então com os nossos cultos conforme já estabelecemos. Continuamos em aguardo para ver como se desenvolvem as situações para frente, se soubermos que há possibilidade de nos reunirmos com certo distanciamento ainda, nós avisaremos assim que possível. Dando continuidade aos estudos, eu gostaria de hoje dar continuidade às meditações que tenho feito em cima de Efésios 4 e 5. Hoje estaremos lendo capítulo 5 de Efésios, dos versos 15 a 21, que dizem assim: Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto, ele é a parte final de uma série de comentários que Paulo começa a tecer já no começo do capítulo 4, quando ele diz que há um modo digno da vocação cristã, um modo de vida digno da vocação cristã, pelo qual o cristão deve se pautar. E ele fala então de que há uma diferença entre um antes e um depois. Há um velho homem, há um novo homem, há uma velha natureza, há uma nova natureza. E que a nossa conversão deve produzir uma mudança de vida. E então ele começa a mostrar algumas negativas que nós tratamos durante esses estudos, falando coisas que devem ser abandonadas, como roupas velhas, sujas e inapropriadas, coisas que são do velho homem, como o roubo, a mentira, a gritaria, o ódio, a malícia e assim por diante, coisas que entristecem o Espírito de Deus que habita naquele que pertence a Jesus. Então ele vem falando sobre essas coisas e aí ele mostra que muitas dessas coisas são ativadas pelo falar. Nós, no domingo passado, havíamos estudado sobre essas questões de que muito do que a gente fala vai desencadear em nós uma série de ações correspondentes àquilo que brota de nossos lábios. Então, ele nos exorta a tomar cuidado com aquilo que a gente diz. Hoje, nós vamos ver a continuidade disso, em que Paulo começa a dizer para nós andarmos prudentemente. Antes de mais nada, eu gostaria de contar uma historinha para vocês. Imagine que a cada dia você receba $1.440. É uma boa soma em dinheiro. E com esses $1.440 você pode fazer o que bem entender, só com uma condição. Você só pode gastar esses $1.440 até o fim do dia. Terminado o dia, tudo que sobrar desses $1.440 desaparecerão. Mas às 0 horas você recebe de novo $1.440 para gastar do jeito que você quiser até a meia-noite do outro dia. E assim por diante até o fim da sua vida. O que você faria com esses $1.440? Pois bem, na verdade, esses $1.440 representam os minutos de um dia. Cada dia tem 1.440 minutos. E você vai gastá-los da maneira que bem entender. Só que muitos há que vão desperdiçá-los e não sabem que no final haverá uma prestação de contas desse tesouro que foi depositado em sua mão. E é importante, então, você aprender a usá-lo corretamente. Muito bem, vamos então ao texto. O texto fala que, uma vez que nós temos uma velha natureza e uma nova natureza, e que nós devemos combater a velha natureza, e nós devemos buscar
deixar manifestar ou trabalhar para que se manifeste em nós a nova natureza, que é boa, bondosa e perfeita, segundo o coração de Deus, Paulo então ele passa a dar um aviso. Portanto, vede, sejam prudentes, vejam prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. A palavra nécio é uma palavra bíblica que significa tolo, bobo. Na verdade, no original grego, as palavras nécio e sábio são opostos exatos, porque nécio, asofo, sem sabedoria, e sábio, sofo, aquele que tem sabedoria. Portanto, não seja tolo. Há uma maneira tola de viver, despreocupada, sem propósito, uma maneira tola de viver em que a pessoa simplesmente passa pela vida, não preenche a sua vida com coisas importantes. É importante nós preenchermos a nossa existência com coisas que têm um valor superior a nós mesmos. É importante que os nossos dias sejam gastos em coisas que excedem o nosso próprio ego, que excedem a nossa própria existência. Há pessoas que são sábias e que ocupam os seus dias com coisas de valor maior. Há pessoas que são tolas e que ocupam os seus dias com mesquinharias, com coisas egoístas e acabam simplesmente se tornando insignificantes por causa daquilo com que preenchem o seu tempo. Como vai ser você? Por isso, Paulo exorta, olha, você tem duas naturezas dentro de você, a boa e a má. Qual delas você vai alimentar? E uma vez que você alimenta a boa, faça com que a boa se manifeste, aproveite o tempo. Verso 16 diz exatamente isso, remindo o tempo. Eu pesquisei a palavra original, remir, que significa comprar. Imagine o seguinte, um homem passeia por um mercado onde se vendem escravos. E ali está posta para vender uma família, pai, mãe e um filho. Um casal e a criança. E aí então, um comprador compra o homem, um comprador compra a mulher como escravo e sobra a criança. E aquele homem compadecido compra a criança para lhe dar a liberdade e dizer assim, agora você pode ir para junto da sua mãe ou do seu pai. Você não precisa ficar separado da sua família. Mas a criança volta para ele e diz assim, eu quero ficar com o Senhor. Porque se eu ficar com eles, eu vou voltar a ser escravo. A ideia de remir é exatamente isso, comprar uma coisa que está posta a perder para resgatar. Então fica o seguinte, você está resgatando o seu tempo ou está deixando a perder? Compre o seu tempo, porque os dias são maus. O mal se aperfeiçoa, o mal se melhora a cada vez mais ou se intensifica cada vez mais. O mal, ele não permanece neutro. E a cada dia que passa, há uma diferença muito grande entre aqueles que escolhem uma vida de santidade e uma vida pervertida. A diferença se acentua cada vez mais a ponto de, às vezes, não se tornar possível uma convivência, uma coexistência entre aqueles que escolhem um caminho e aqueles que escolhem outro caminho. O mal tem se aperfeiçoado, tem se intensificado. E a Bíblia diz que nos últimos dias serão tempos trabalhosos. Os dias são maus. Por isso, compre o seu tempo, porque a sua vida neste mundo é curta e é preciso aproveitá-la da maneira correta. Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Como é que nós vamos compreender qual a vontade do Senhor? E por que nós precisamos compreender a vontade do Senhor? Em Romanos 12, Paulo fala que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso tem uma breve alusão à filosofia que procura três coisas: o lógico, o estético e o ético. Bom, agradável e perfeito. Perfeito é lógico.
agradável é estético e o bom é ético. Então, Paulo está dizendo que a vontade de Deus é a completude de todas essas coisas. E quando você busca qual a vontade do Senhor, então você encontra sabedoria, porque viver sábio é viver dentro da vontade de Deus. É viver pleno, é viver completo, é cumprir o propósito da sua existência. Aos tolos não cumprem o propósito da sua existência, os sábios o cumprem. Mas para que alcance a sabedoria é preciso saber qual a vontade de Deus para a sua vida pessoal. Muito bem. Vamos pensar um pouco, como é que eu vou conhecer a vontade de Deus? Uma das coisas é lendo a Bíblia. Com certeza a Bíblia vai instruí-lo muito, mas a principal forma de compreender a vontade do Senhor é a direção do Espírito Santo, que nós já temos mencionado pouco antes, quando Paulo fala que não deve se entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro de cada pessoa que entregou realmente sua vida a Jesus Cristo. Ele não está ali simplesmente para marcar presença, ele está ali para dirigir e moldar a vida do cristão. Por isso, em Romanos 8,14, Paulo fala: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Muito bem. Quando você consegue entender que é o Espírito Santo que vai lhe revelar a vontade de Deus, então você já está com meio caminho andado. E não vos embriagueis com o vinho, essa é uma comparação que Paulo faz. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O vinho, quando toma uma pessoa, deixa ela desacordada, deixa ela boba, deixa ela sem freios e fazendo coisas que causam vergonha. Quantas vezes você talvez já tenha passado pela vergonha alheia de ter alguém querido, próximo, embriagado e fazendo aquela cena horrorosa. Imagine isso. E agora você entende a comparação de Paulo. Aquela pessoa que está tomada pelo vinho, que está embriagada, ela não consegue se controlar. Ela faz muita coisa idiota, muita coisa tola e causa vergonha e humilha a própria pessoa. Quando você está tomado pelo Espírito Santo, há uma espécie de embriaguez aqui, da qual Paulo está falando, que é uma embriaguez saudável, quando o Espírito Santo toma o controle da vida de uma pessoa. Então essa pessoa, em vez de falar tolices, começa a falar coisas sábias, bem o contrário. Enquanto que no vinho a dissolução, a perda, se dissolve tudo aquilo que é bom, belo e agradável na pessoa. Porque, vamos e venhamos, um alcoólatra não tem nada de bom, nem belo, nem de agradável no que ele faz enquanto está tomado pelo álcool. Mas quando a pessoa é tomada pelo Espírito Santo, tudo que ela faz é bom, é belo e agradável. Porque esta é a vontade do Senhor. Então Paulo exorta: olha, vocês querem ter uma boa bebedeira? Se embriaguem com o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito Santo. Tomem tudo que vocês puderem façam tudo o que vocês puderem para que sejam plenos do Espírito Santo. E aí a próxima pergunta que fica, uma vez que nós entendemos que para saber a vontade de Deus precisamos estar controlados pelo Espírito Santo, Paulo começa então a mudar a forma do verbo para mostrar como se faz isso. Então agora ele usa o gerúndio, falando, endo, indo, ando. Todos esses verbos que terminam com endo, indo, ando são gerúndio. E ele começa a usar esses modos verbais para explicar como você pode ser cheio do Espírito Santo. Então vamos lá. Enchei-vos do Espírito. Uma ordem, é um imperativo. Não vos embriagueis, é um imperativo negativo. Enchei-vos, imperativo positivo. Como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Certa época me perguntavam por que nós cantamos na igreja, pastor. Eu te digo por quê. Porque os hinos gravam na nossa mente palavras de adoração, cânticos de alegria e de gratidão. Quando você tem uma emoção intensa demais que palavras não conseguem expressar,
Muitas vezes o cântico vai fazer isso por nós. Então o cântico é uma forma intensa de trabalhar as nossas emoções. E a adoração em cânticos trabalha exatamente isso. São orações expressadas com o fundo da alma, com toda a intensidade do coração. Por isso, se você quer ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então louve a Deus constantemente, aprenda a cantar. Se você canta desafinado, não tem problema. Cante desafinado mesmo, mas cante louvores ao Senhor. Depois disso, a segunda coisa é ação de graças, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, amado, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Até mesmo essa situação do Covid, que nós estamos agora em quarentena, isolados, não podemos tocar muito nas outras pessoas, isso tudo tem propósito, porque na vida do Filho de Deus não há acaso. Então presta atenção, tome esse tempo, aproveite esse tempo para aumentar a sua intimidade com Deus. Entenda que Deus talvez te colocou agora num momento de pausa, porque Ele tem algo para ministrar ao seu coração. E aprenda a ser grato por todas as coisas. O contrário de louvor é a murmuração. Pessoas que vivem reclamando que a vida é um tédio, que a vida é chata, que ninguém gosta de mim, que nada dá certo para mim mesmo. Isso é mensagem do diabo. Aprenda a ser grato. Senhor, eu sei que tua vontade é boa, agradável e perfeita. Então eu vou confiar naquilo que o Senhor tem para mim, mesmo se eu acabei de perder o emprego, mesmo se eu estou passando por essa necessidade, o Senhor é o meu sustento e vai me levar. Muitas vezes eu passei por situações difíceis que não via saída e hoje eu posso dizer de novo com gratidão, Deus me preservou através de todas elas. Em último lugar, talvez uma das coisas mais difíceis, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Onde há rebelião, o Espírito Santo não pode operar, porque o Espírito Santo não opera através da rebelião. Nós precisamos nos sujeitar uns aos outros. Olha que a sujeição é mútua. Por exemplo, o marido é sujeito à esposa, a esposa é sujeita ao marido. Ainda que o marido seja a cabeça do lar, segundo a Bíblia, mas o marido sábio sabe quando se sujeitar à sua mulher. Pais se sujeitam aos filhos, filhos se sujeitam aos pais. Os pais são liderança. Mas os filhos também têm, em muitos momentos, a liberdade de colocar coisas para os pais que são importantes. E os pais sábios sabem ouvir seus filhos e atender a eles. Quando há essa harmonia, quando a autoridade não é instrumento de poder, mas instrumento de serviço, então o Espírito Santo pode se manifestar. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, sendo Deus e autoridade máxima em todos os universos possíveis, ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. E ele se sujeitou às autoridades presentes, sendo que se lhe dissesse assim, morra, aquelas autoridades morreriam na hora. Amados, essas três coisas abrem espaço para o mover do Espírito Santo. Quer ser cheio do Espírito Santo? Então aprenda a adorar o Senhor com cânticos, aprenda a ser grato e aprenda a ser sujeito. Com isso você vai conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e vai ser sábio. E o velho homem vai ter cada vez menos espaço para estragar a sua vida. Que Deus abençoe o seu coração. Eu gostaria agora de estar orando com vocês. Deus amado, eu peço que abençoe a pessoa que me ouve, que ela possa, Senhor Deus, ela tenha entendimento de fazer estas coisas para liberar espaço para o Espírito Santo agir.
que ela aprenda a ser submissa às autoridades, que ela aprenda a sujeição mútua, que haja harmonia na sua vida, no seu lar, na sua casa, que pais ouçam os filhos, como diz Malaquias, converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Que eles aprendam a ser gratos por todas as circunstâncias, assim tenham um coração leve e que eles tenham uma vida de adoração plena e santa que atrai a tua presença. E assim sejam guiados pelo Espírito Santo, sejam guiados pelo Espírito Santo e a sua vida seja bênção na terra, com uma vida preciosa, plena de eventos e de ações de conteúdo eterno. Eu abençoo essa família em nome de Jesus. Amém.